Resistores. Dispositivo eletrônico cuja função é oferecer oposição à passagem de corrente elétrica, causando uma diferença de potencial entre seus terminais, segundo a lei de Ohm. Valores padrão de resistores. Sabemos que é impossível fabricar e manter nos estoques das lojas todo e qualquer valor imaginável de resistores. Então os fabricantes encontraram a seguinte solução: adotar um sistema de séries ou de grupos de valores que, a partir de uma lógica explicada a seguir, é possível encontrar todos os valores de resistores que são comercializados. Veremos que dentro dessa lógica existe um conceito importante, a tolerância, que é a diferença percentual, para baixo ou para cima, entre o valor real e o valor nominal inscrito na peça. Existem 3 séries comerciais de valores para resistores. Série E6, 1,0, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, série E12, 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2. Série E24, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,7, 3,0, 3,3, 3,6, 3,9, 4,3, 4,7. 5,1, 5,6, 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 9,1, série E6 tolerância 20%, não tem a quarta faixa colorida, série E12 tolerância 10%, quarta faixa na cor prateada, série E24 tolerância 5%, quarta faixa na cor dourada. É a partir desses números base que, em múltiplos e submúltiplos, surgem todos os valores disponíveis no mercado, ou seja, basta multiplicar por 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Exemplo, com o número base 22, temos os seguintes valores: nominais, 0,22, 2,2, 22, 220, 2K2, 22K, 220K, 2 MB2, códigos de cores. Em resistores com tamanho muito reduzido fica inviável a impressão do valor da resistência no corpo do componente, então, foi criado um código de cores que nos indica, além da resistência em Ohm, a tolerância do resistor analisado. Resistores variáveis potenciômetros são resistores capazes de variar suas resistências dentro de uma faixa de valores determinada através do deslocamento manual de alguma haste. Varistores são resistores que possuem sua resistência alterada de forma inversamente proporcional à tensão aplicada nos seus terminais, ou seja, conforme a tensão aumenta, a resistência diminui. Devido a essa capacidade, são muito utilizados como dispositivo de proteção contra picos de tensão, pois limita a tensão do circuito conectado em paralelo com o varistor. Termistores são resistores que, de acordo com a temperatura na qual estão submetidos, possuem sua resistência alterada de forma não linear. 2 tipos de termistores se destacam: o PTC, positive temperatura e coeficiente, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, sua resistência também aumenta, e o NTC, negative temperatura e coeficiente, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, sua resistência diminui. LDR, Light Dependent Resistor. São resistores que têm sua resistência elétrica alterada conforme a intensidade da incidência da luz, no qual está submetido. Na medida em que mais luz incide no LDR, sua resistência diminui, e assim como a intensidade diminui, sua resistência aumenta. Associação de resistores é um circuito que apresenta 2 ou mais resistores. Há 3 tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Ao analisar um circuito,
podemos encontrar o valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras, sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito. Para calcular a tensão que os terminais de cada resistor está submetido, aplicamos a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes Si, onde V é a diferença de potencial elétrico, DDP, medida em volts, representada pela letra V. R é a resistência, medida em Ohm, representada pela letra ômega. I é a intensidade da corrente elétrica, medida em ampere, representada pela letra A. Associação de resistores em série. Na associação de resistores em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Assim, a resistência equivalente, ou R total, de um circuito corresponde à soma das resistências de cada resistor presente. Associação de resistores em paralelo. Na associação de resistores em paralelo, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, sendo a corrente elétrica dividida pelo ramos do circuito. Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor presente, quando, em um circuito em paralelo, o valor das resistências forem iguais. Podemos encontrar o valor da resistência equivalente dividindo o valor de uma resistência pelo número total de resistências presentes. Associação de resistores mista. Na associação de resistores mista, os resistores são ligados em série e em paralelo. Para calculá-la, primeiro encontramos o valor correspondente à associação em paralelo e de seguida somamos aos resistores em série.